Bem, agora nós vamos abordar alguns aspectos biofísicos da visão e as referências bibliográficas para esse assunto é o livro do Guyton, capítulos 49 a 51, e o livro da Okuno, capítulo 18. Nós vamos ver primeiro os princípios de resolução de imagem. Para entender a resolução de imagem, é necessário fazer uma revisão sobre interferência e difração. Esse desenho esquemático ajuda a entender os princípios da interferência óptica. Se eu tenho aqui o anteparo com duas fendas e ondas coerentes chegam nesse anteparo, ondas coerentes quer dizer ondas com raios paralelos e em fase. E quando essa onda plana chega aqui numa fenda, ela se torna uma onda esférica, né? Ela se propaga, fica difusa e se propaga em todas as direções aqui, em 180 graus, né? A partir da fenda. E essa também, passando aqui o outro feixe que passa por essa fenda, também forma raios difusos, e devido à difusão dos raios, os raios de luz se combinam aqui nesse espaço adjacente através de interferências construtivas e destrutivas. E colocando um anteparo aqui a uma distância d do anteparo onde estão as fendas, é possível ver um, um espectro aqui de interferência com franjas claras e escuras. Aqui no centro, né, seguindo a mediatriz, aqui nesse ponto, eu tenho uma interferência construtiva. Isso porque um raio que passou por essa fenda e outro raio que passou por essa se encontram aqui no meio, né, após percorrerem um caminho equivalente. E se os dois raios chegaram aqui nas fendas em fase, eles se encontram aqui também em fase, porque os percursos são equivalentes. Daí dá uma interferência construtiva e nesse ponto aqui se vê um máximo de intensidade devido às interferências construtivas. Se eu deslocar um pouco desse ponto, os percursos não são mais equivalentes, são próximos, e aí a interferência é parcialmente construtiva, e quando chega aqui nesse ponto, os percursos diferem por meio comprimento de onda, e a interferência é totalmente destrutiva, e aqui a gente vê um mínimo de interferência. Assim a gente vê esse padrão, né, de interferência, onde o máximo central é representado por m igual a 0, os adjacentes por m igual a 1, e pulando um aqui, nós temos m igual a 2. Então, para formar o máximo seguinte, aqui está esquematizado. Um raio que passou por essa fenda superior se encontra com um raio que passou pela fenda inferior. Veja que fazendo uma projeção aqui, a gente nota que os percursos daqui até o ponto lá são equivalentes. No entanto, o raio de baixo tem um percurso maior e esta é a diferença de percurso. Essa diferença de percurso é dada por d seno θ. E para haver interferência construtiva, a diferença de percurso tem que ser um múltiplo inteiro de comprimento de onda. O primeiro aparece com um comprimento de onda de diferença, o segundo com 2 e assim por diante. Para verificar que essa diferença de percurso é dada por d seno θ, eu fiz um desenho ampliado dessa situação aqui embaixo. Então nós temos que o ângulo θ, né, então é o ângulo entre a mediatriz e essa linha pontilhada. Aqui então está o ângulo θ, que está representada a mediatriz e a linha pontilhada. A mediatriz com o anteparo onde estão as fendas forma um ângulo de 90 graus. Assim, se este ângulo é θ e aqui o total é 90 graus,
Esse ângulo aqui, compreendido entre a linha pontilhada e essa linha do anteparo inicial, é igual a 90 menos θ. Mas como está vendo esse triângulo retângulo aqui, tem um ângulo reto aqui. Assim, esse ângulo é 90 graus, se esse é 90 menos θ, esse ângulo aqui é θ. E seguindo o conceito do seno, nós temos que seno de θ é igual a cateto oposto, que é a diferença de percurso, sobre a hipotenusa, que é D, a separação entre as fendas. Assim, a gente vê que essa diferença de percurso é dada por D seno θ. E isso resulta nesta equação que diz que D seno θ é igual a um múltiplo de comprimento de onda. Então, com m igual a 1, nós temos o primeiro máximo, D seno θ igual a lambda. E assim, com m igual a 1, aparece o primeiro, com m igual a 2, aparece o segundo máximo de interferência. Bem, agora vamos revisar o conceito de difração óptica. Como eu disse no slide anterior, quando ondas coerentes chegam aqui num anteparo contendo uma fenda, essas ondas ficam difusas, especialmente se a largura da fenda for só um pouco maior do que o comprimento de onda da luz. E assim, ao ficar difusa, as ondas formam padrões aqui, circulares, né? E tomam direções diferentes, ou seja, os raios que chegaram aqui paralelos mudam de direção, para cá, para cá, para cá, ficando difusas. E acontece que tem um raio que chegou aqui, de repente ele pode tomar uma direção para cá, enquanto um raio que passou por aqui pode ter uma direção para cá. Assim, quando as ondas ficam difusas, ao passar por essa fenda, elas se encontram aqui nesse espaço seguinte, formando interferências construtivas e destrutivas. E aí, se eu colocar um anteparo, aqui a uma distância d também, eu vejo essas interferências. Então aqui, essa figura aqui está indicando a intensidade da luz que chega aqui nesse anteparo. Aqui no centro, então, tem um máximo de interferência construtiva. E aqui está porque as ondas chegam em fase como está aqui. Se eu considerar uma onda, um raio que passou por aqui, pela rente esse lado da fenda, e chegou até aqui, e outro raio que passou rente a esse lado inferior da fenda e chegou até aqui, vejam que o percurso, né, é o mesmo. E aí, se a onda chegou aqui em fase, ao percorrerem, os dois raios percorrerem percursos equivalentes, elas chegam aqui em fase. E aí dá uma interferência construtiva. De modo que aqui no meio dá bastante interferências construtivas, porque eu posso tomar um raio que passou aqui, aí eu posso pegar um raio que passou um pouquinho acima desse e outro com outro um pouquinho abaixo do outro. Aí, aqui então vai dar um somatório de muitas interferências construtivas. E vai chegar um ponto aqui que a gente vê que tem um mínimo, né? Nesse padrão de interferência. Aqui tem um mínimo, então aqui as ondas devem ter chegado em oposição de fase, como está aqui. E para ocorrer então o primeiro mínimo, para que haja oposição de fase, é necessário que a diferença de percurso aqui, porque daqui a aqui, projetando aqui, vai ter mesmo caminho daqui para frente, e uma diferencinha de percurso aqui tem que ser meio comprimento de onda. Porque aí, se há uma diferença de meio comprimento de onda, aí as ondas chegam aqui em oposição de fase. E aqui, como essa distância agora daqui até aqui, para esses dois raios, é b sobre 2, eu posso escrever que b sobre 2 seno θ igual a lambda sobre 2. Simplificando, eu chego que seno θ é igual a lambda sobre b, onde b é a largura da fenda.
Para os outros mínimos que vão ocorrer aqui, aí vai correr um segundo máximo, mas bem de intensidade bem menor do que este, e depois um mínimo, e aí ocorrem outros máximos e mínimos. Para o segundo mínimo, então, eu vou variar o valor de m. Aqui está m igual a 1, 2, 3, então representam os mínimos de interferências, com interferências destrutivas aqui. E essa figura aqui de difração, então, é muito importante entendê-la, porque é ela que limita o poder de resolução dos nossos olhos e também dos microscópios. Bem, no livro do Halliday, oitava edição, ele traz essa figura aqui de interferência, o padrão de interferência, para duas fendas de largura muito estreita e separação D. Então eu vejo aqui intensidade versus o ângulo θ. E aqui é a figura de difração para uma fenda de largura A, onde A é um pouquinho maior só do que o comprimento de onda. Aí eu vejo essa figura de difração. Aqui eu tenho os mínimos e o segundo máximo. E se eu tenho duas fendas de largura A e separação D, então, se a separação é D, eu vejo um padrão de linhas, como está aqui, com a mesma separação entre as linhas. E como tem largura A, eu vejo a difração, que é semelhante a isso aqui. Então, eu vejo a soma dessa curva com essa curva. Aí eu tenho esse padrão de interferência e difração. Porque se eu tenho duas fendas, eu não consigo separar a interferência da difração. Os dois ocorrem ao mesmo tempo e a difração, então, modula a intensidade das linhas produzidas pela interferência. Esse espectro aqui, ele diz que é para fendas de largura muito estreita. Então aqui o máximo central está com uma intensidade aqui quase reta, tomando todo o anteparo. Isso porque o mínimo aqui, se a largura da fenda é muito estreita, o mínimo aparece com ângulo superior a 90 graus. Daí eu vejo então aqui que a intensidade praticamente não muda. Eu vejo a interferência e sem mudar muito a intensidade, porque o mínimo de difração está no ângulo superior a 90 graus. Eu posso voltar ao slide anterior aqui para mostrar nessa fórmula que se B é muito pequeno, igual, por exemplo, ao comprimento de onda, ocorre que seno de θ é igual a 1. Então, θ é igual a 90 graus. Assim, vai dar esse padrão. Se a largura da fenda for menor do que o comprimento de onda, então eu vejo assim que a intensidade da difração aqui pega todo o anteparo e não varia muito. Aí eu vejo esse padrão. É muito ilustrativo examinar a interferência e difração em uma rede de difração. Hoje em dia é possível construir redes de difração com até 2.000 fendas em um único milímetro. Aqui está representada uma rede, a largura da fenda está representada aqui por B e a distância entre as fendas por D. E aqui no laboratório a gente tinha uma rede de difração com 800 fendas por milímetro. E a gente brincava um pouco com essa rede de difração e com um laser. Se eu coloco um laser aqui, passando pela rede de difração, eu vejo na parede pelo menos três pontos. O máximo central, e aí um mínimo, o máximo aqui de interferência, né? E outro máximo de interferência para m igual a 1. E aí veja que a intensidade vai caindo porque tem uma difração. A difração está modulando a intensidade, de modo que eu tenho aqui uma curva, um decaimento aqui devido à difração. E eu vejo esse padrão aqui.
Se eu tiver uma rede de 2.000 fendas por milímetro, eu só vejo o máximo central, porque esses outros máximos aqui caem a um ângulo maior ou igual a 90 graus. Veja que se o D, a separação entre as fendas, for tão pequena quanto o comprimento de onda, e aqui com m igual a 1, isso aqui dá 1. Então, θ igual a 90 graus. Assim, eu não vejo esses pontos aqui, só vejo o máximo central. É interessante que se eu passar o laser pelo vidro, eu também vejo o máximo central apenas, como é notório e é intuitivo também, né? No meu modo de entender, no vidro também ocorre difração e interferência, da mesma forma que de modo parecido que na rede de difração. Veja que eu estou falando isso de modo próprio, porque eu nunca vi na literatura uma descrição assim, não tenho uma referência. Eu estou apenas fomentando uma discussão sobre isso aí. Isso porque no vidro ocorrem centros espalhadores da luz, ou seja, quando a luz passa pelo vidro, ela não passa entre os átomos. Ela não deixa de interferir com a densidade eletrônica dos átomos do vidro, que constituem o vidro. Porque a onda tem um campo elétrico e esse campo elétrico gera uma força sobre os elétrons do material e vai fazer esses elétrons flutuarem. E aí os elétrons flutuam melhor nas direções das ligações químicas. E essa flutuação se comporta como microantenas espalhando a luz para todos os lugares, inclusive para trás. E esse espalhamento funciona como uma fenda, que produz então difração e interferência. Mas como as distâncias entre os centros espalhadores são muito pequenas, ocorre que o, o primeiro máximo já aparece a um ângulo 90 graus ou maior. E aí então eu vejo só o máximo central quando eu passo o laser pelo vidro, tá? Mas então esse seria o comportamento, é só uma curiosidade que eu estou colocando sobre difração da luz, né?